Sentry vs Superman Rebirth, uma épica batalha. Na batalha de hoje, de um lado temos o poderoso Sentry, descrito com 1 milhão de sóis explodindo. O Sentry, Sentinela, possui níveis notáveis de força, velocidade e inteligência sobre-humanas, bem como invulnerabilidade, sentidos aprimorados, habilidades de projeção de energia e poder de voo, todos alimentados pela absorção da radiação solar e dependentes de seu estado mental. Quando estável, ele tem potencial para um poder virtualmente ilimitado, descrito como igual a 1 milhão de sóis explodindo. Entretanto, se seu estado mental vacilar, ele se tornará mais fraco e mais fácil de derrotar. Ele também possui poderes psionicos vastos, mas inexplorados. Assim como o vazio, ele possui muitos dos mesmos poderes, além da habilidade de assumir diferentes formas e invadir a mente de outras pessoas usando gavinhas das trevas. E do outro lado, e como seu oponente, temos Superman. Superman mais rápido que uma bala, mais poderoso que uma locomotiva. O Homem de Aço trava uma batalha sem fim pela verdade, pela justiça e pelo estilo de vida americano. Do uniforme azul à capa vermelha esvoaçante e com o S no peito, Superman é um dos super-heróis da DC mais imediatamente reconhecíveis e amados de todos os tempos. O Homem de Aço é o símbolo máximo da verdade, justiça e esperança. Ele é o primeiro super-herói do mundo e um guia para todos. A ponta da lança numa revolução que mudaria o panorama da cultura pop, Superman passou os últimos 80 anos redefinindo o que significa defender a verdade, a justiça e o estilo de vida. O último sobrevivente do condenado planeta Krypton, criado no tranquilo coração de Smallville, Kansas, Superman é tanto uma lenda quanto um homem, o padrão ouro de heroísmo, compaixão e responsabilidade. Embora seus poderes o tornem semelhante a um deus ao lado de seus compatriotas humanos, a história do Superman não é de ganância, e a capacidade de cada ser vivo de fazer o que é certo com o próximo. Habilidades, características físicas super-humanas, sentidos aprimorados, voo, manipulação de matéria, pode manipular e apagar o átomo de seus inimigos, manipulação da escuridão, manipulação elemental, manipulação de energia e projeção de energia, absorção de energia, reflexão de ataque, manipulação de memória, manipulação de alma, doação de poder, viagem dimensional. Os átomos de seu corpo estão um instante à frente da linha do tempo atual, e sua natureza era desconhecida para o homem molecular. Em relação a todas as moléculas que ele já experimentou, pode sobreviver no espaço sideral, não precisa de sono, ar, comida ou água, imunidade a doenças, regeneração, invisibilidade, telepatia, manipulação climática, manipulação da morte, manipulação da vida. O Sentinela cria subconscientemente o vazio, intangibilidade, manipulação espacial e do tempo. As regras do espaço e do tempo se alteram para o Sentry. Ele pode criar um fluxo de tempo secundário para coexistir com ele apenas por sua presença. Resistência à manipulação da mente. Força, já foi afirmado ter lutado contra o Galactus. Sentry foi capaz de jogar Jennifer Walters de Nova York para Nova Jersey, 118,7 km. Ela depois precisou até voltar de táxi. O ato não foi pouca coisa. Em Marvel Knights 5, Sentry foi capaz de parar um Hulk furioso. O Sentry, já dominado pelo Void, partiu Ares no meio. Ares estava em meio ao Ragnarok, sua força estava absurdamente alta. Sentry instável, subjugou Terrax, arauto de Galactus em força. Venceu todos os inumanos. Sentry foi capaz de arrancar a cabeça de Morgana Le Fay. Morgana venceu os Vingadores, Doom e Stranger facilmente. Sentry descontrolado empatou em uma luta contra World War Hulk, que vai da Terra a Saturno em um grito. Sentry pode facilmente alcançar o Sol em questão de segundos enquanto carrega o Void. Sentry voa em alta velocidade até o Sol novamente.
Sentry voa de volta para a Terra em alguns segundos. Sentry não se conteve e foi rápido o suficiente para atacar Morgan Le Fay sem dar tempo para ela conseguir reagir. Velocidade de combate. The Void Sentry lutou contra Bill Raio Beta, que é igual a Thor em velocidade de... Os universos da Marvel possuem trilhões de anos-luz. Bill Raio Beta é declarado igual a Thor várias vezes ao longo de histórias. Bill Raio Beta é igual a Jane Foster Thor, que ganhou o poder de Thor em velocidade de combate, a mesma Jane Foster que lutou contra Odin por 1 trilhão de anos-luz de Asgard a Midgard. De existência, nem mesmo a magia de Stranger afetava sua mente ou corpo. Nem Xavier e Emma Frost ignorou escudos de Wiccan, mente de Sentry e afirmada como escudo impenetrável. Sobreviveu a um sussurro do raio negro, sobreviveu a uma explosão nuclear, resistiu a uma quantidade enorme de ácido, poderes, a sua super audição o permite ouvir um bater de asas de uma borboleta na África, estando no Zewa, pode compartilhar poder, pode manipular elementos, pode fazer escudo de energia, pode transmuta uma pedra, que mais tarde foi usada para proteger Hulk do Sentry. Sentry tem projeção astral, Sentry pode manipular moléculas, tem intangibilidade, tem telepatia, pode até apagar a mente de inumanos, pode manipular luz, tem fotossinese, pode ver partículas de energia, pode manipular. Capaz de se regenerar a partir de um átomo, embora ele já tenha se destruído por completo com seu próprio poder, e tenha conseguido voltar do nada, pelo fato dele ter destruído todos seus átomos, e mesmo assim ter conseguido se reconstruir. Sentry possui seu universo de 1 milhão de sóis explodindo. Ele também pode criar um fluxo de tempo secundário para coexistir com ele apenas por sua presença, e o universo se remodela apenas para acomodá-lo. Isso explica o porquê na luta contra o Hulk ele usou toda a sua energia e só causaram uma grande destruição na cidade, e não acabaram mandando o universo pelos ares. Isso aconteceu porque Sentry estava usando todo o seu poder de 1 milhão de sóis concentrado contra o Hulk, e como o universo se obriga a acomodar o Sentry lutando a sério consegue usar um grande poder destrutivo sem mandar o universo pelos ares. Contexto: a vida do Doutor Estranho deu um mau rumo quando ele perdeu o título de Feiticeiro Supremo depois de competir em um torneio mágico. Embora os eventos que ocorreram no torneio tenham ficado ambíguos, o que nos foi dito foi que os deuses decidiram dar o título ao Loki. Apesar de seu passado duvidoso, como resultado de sua decisão, Estranho perdeu sua casa, sua capa e o olho de Agamotto. Claro que nosso amado feiticeiro não gostou e decidiu agir. Então, depois que Loki se tornou o Feiticeiro Supremo, Doutor Estranho usa Sentry para ajudá-lo a invadir Asgard e distrair Kulborson e seu exército de semi-destroyers. Strange então absorve 100% da magia de Yggdrasil, tornando-se um deus da magia. Depois disso, ele afirma que está mais poderoso do que nunca, ou seja, ainda mais poderoso do que o clássico Strange. Quando o Doutor Estranho confronta Loki, Lao Faison os transporta para uma dimensão do inferno. Strange transmutou toda essa dimensão ao refazê-la completamente. Loki está, no entanto, surpreso que Strange foi capaz de absorver esse tipo de energia. Mesmo como um deus da magia. É quando Strange revela que está canalizando a energia de todos os seus feitiços para o Sentry. Sentry deu uma energia necessária para transmutar um universo inteiro e simplesmente sorriu e afirmou que vai tirar uma soneca. Como resultado, a magia de Ghost Strange é desativada e ele se permite ser possuído pelo malvado oposto do Sentry, The Void. Void, fundido com Estranho, começa a lutar contra os poderes do Feiticeiro Supremo, que está lutando com todos os seus feitiços, que não tem efeito. Doutor Estranho então consegue forçar o Void para fora dele, e é aí que então Loki executa o feitiço do exílio de Sing, que basicamente restaura a magia em todo mundo e desfaz as coisas, assim fazendo o retorno do Doutor Estranho, restaurando seu poder ao nível clássico. Depois disso, Doutor Estranho, ainda com o poder que cede o clássico Estranho devido a Yggdrasil, e o Feiticeiro Supremo Loki, lutam contra o Void, que ainda está dominando eles completamente. Quando tudo parecia perdido, o Sentry chega e desfere um forte golpe no Void e eles finalmente conseguem obter a vantagem. Então, o Sentry lidou com o preço do poder universal do Doutor Estranho. Depois disso, a presença do Void forçou o deus da magia, Doutor Estranho e o Feiticeiro Supremo Loki
a colocarem suas diferenças de lado e trabalharem juntos para derrotar o ser escuro, maligno. Mas foi somente quando Sentry interveio que eles conseguiram obter a vantagem. Uma curiosidade rápida: um único universo da Marvel é transfinito, contendo dentro dele infinitas realidades, que são universos de bolso e também universos infinitos, e por isso que vencer até um avatar da eternidade pode ser considerado um feito multiversal infinito, porque até eles contêm dentro de seu corpo infinitas realidades. Se apenas destruir um único universo do universo Marvel, um cara já é multiversal infinito. Imaginem só um nível para aqueles que podem destruir todo um multiverso ou os infinitos universos do Yggdrasil. Informações extras. Cada universo é separado por barreiras de espaço-tempo, com cada universo sendo transfinito no espaço, O universo é matemático, Cada universo contém um número infinito de variantes do espectro 3D sendo seguido por um espectro infinito D, algo que nenhuma mente humana poderia compreender. Cada momento quântico na vida de um universo, uma infinidade de realidades alternativas é criada. Cada um deles, por sua vez, dá origem a uma infinidade de infinitos adicionais. Cada ação faz ramificações de realidades, universos possíveis. A menor ação realizada pelo menor gesto é responsável por gerar infinitas realidades separadas da realidade original. Em outras palavras, tanto em HQs clássicas, como em HQs mais atuais, o universo Marvel é confirmado como sendo transfinito. Nome: Kal-El, Clark Kent, Superman, o Homem de Aço, o Homem do Amanhã. Origem: DC Comics. Gênero: masculino. Classificação: alienígena, kryptoniano. Poderes e habilidades: super força, voo, invulnerabilidade, super velocidade, visão de calor, sopro congelante, visão de raio-x, audição sobre-humana, fator de cura. Feitos de força: aqui o Mongul Jr. iria destruir o planeta Terra com o mundo bélico. O Superman simplesmente desvia a rota do Warworld no braço, lança o Doomsday pro outro lado do mundo, sem dificuldades. Quebra o metal mais resistente do universo. O nome desse metal é Kerentium. O metal é forjado dentro de um buraco negro e serve para carregar estrelas. Ele estava preso na Zona Fantasma, com ele e o Zod lutando contra a criatura que diz ter destruído Krypton, Rogolzar. É afirmado que os golpes dele fazem toda a Zona Fantasma tremer. Detalhe: a Zona Fantasma é do tamanho de um universo, multiverso. Para quem duvida, as skins do tamanho do local. Todos os heróis da Terra demoraram para perceber que estavam presos lá dentro, junto com todo o planeta, só para terem ideia da vastidão. Uma descrição sobre a Zona Fantasma. Skin. Existem várias skins que mostram que a Zona Fantasma é infinita em tamanho e há apenas uma skin que afirma que é quase infinita em tamanho. Mas mesmo a palavra quase infinito pode ser sinônimo de infinito, pois realmente não pode haver algo quase infinito. Mas mais recentemente no evento Cavaleiros das Trevas é mostrado que a Zona Fantasma é uma dimensão que cobre todo o multiverso. Manda o Bizarro para a Lua com um soco, destrói uma nave de guerra alienígena e a arremessa ela para dentro de um portal, sem nenhuma dificuldade. Aqui o Superman estava apenas com energia solar o suficiente para sobreviver. Ele havia sido pego em um planeta feito justamente para aprisioná-lo. Chegava apenas luz solar o suficiente para ele se manter vivo. Planeta construído pelo Forjador de Mundos, uma entidade, irmão do Anti-Monitor e do Monitor. Ele projetou todos os planetas e galáxias do multiverso. O Superman enfraquecido, simplesmente saltou do planeta, só de ele pegar impulso. Superman afirma que tem que controlar e calcular muito bem sua força, para não destruir toda a cidade com o efeito colateral de seus socos. Superman, após recuperar as forças nos sóis, nocauteia o Forjador de Mundos com um soco, e ainda por cima destrói a sexta dimensão.
nocauteia o Mongul com um soco. Superman afirma que poderia destruir toda a Zona Fantasma, mas sua moral e respeito à memória de seus pais o impedem de fazer isso. Feitos de velocidade, Superman identifica um comboio de guerra alienígena a 1,2 bilhões de quilômetros de distância. Ele vai lá no mesmo instante e acaba com tudo, dá blitz em todas as naves de guerra, feito tranquilamente MFTL. Superman, enquanto conversa com o caçador, ele resolve problemas na Terra em pequenos momentos da conversa, inclusive indo até a Lua certas vezes, tudo isso em segundos, feito FTL. Como o mundo todo estava preso na Zona Fantasma, todas as leis da física começaram a ser afetadas. Aqui o Superman destrói vários projéteis, asteroides, satélites, antes que eles caiam na Terra, e ainda pega um ônibus espacial, usando a esteira cósmica do Flash para voltar no tempo. Reconstrói a Lua, feito FTL. Superman e Supergirl vão para Nova Krypton em instantes. O planeta é localizado no mesmo quadrante que Tanagar, que fica a 435 anos-luz de distância da Terra. Aqui, ele está montando uma união intergaláctica, tipo uma ONU interplanetária. Ele estava em Tanagar e precisava da opinião do povo da Terra. Ele vai de Tanagar à Terra e depois volta para Tanagar novamente. Em um segundo, Tanagar fica a 435 anos-luz de distância da Terra. Mongul Jr. começou a assassinar todo mundo que pertencia à ONU Espacial. Superman, sendo o único ali no momento capaz de pará-lo, o leva para fora do planeta. Eles lutam em diversos locais diferentes e atravessam dezenas de planetas. Nível de reação: MFTL leva a torre de vigilância do Batman, que ri da Terra ao Sol em um segundo. Para quem não sabe, a luz demora 8 minutos para fazer esse trajeto do Sol até a Terra. Acompanha o Wally e o Barry por alguns segundos. O Wally e o Barry estavam destruindo a realidade de tão rápido que estavam, rompendo o tecido do multiverso. Superman atravessa uma galáxia inteira em 8 minutos e 30 segundos, dando mais de 4.000 socos no Doomsday. Essa versão do Apocalipse é afirmada por ser mais forte que a do pós-crise, mais rápida também. Para quem não sabe, a versão anterior venceu a Liga e tinha reação ao Flash. Superman vai para a super velocidade para conversar com o Zod. Enquanto eles conversam, o tempo se paralisa, a batalha intergaláctica que está acontecendo se paralisa também. Tudo isso por causa da velocidade deles. Inclusive a Supergirl e o Rogozar, que tem reações MFTL, viram estátuas também. Vai da Terra até outro sistema planetário em segundos para lutar contra Mongul. Feitos de durabilidade, Superman aguenta a explosão do Warworld do Mongul sem tomar nenhum dano. Ele iria destruir a Terra com esse mundo bélico. Superman aguenta a visão de calor de Zod, Ursa e Lor ao mesmo tempo. Os três estavam com poderes aumentados por anos com 2 sóis amarelos. Superman resiste aos ataques combinados de Lex Luthor após absorver a Perpétua. Esse Lex surrou a Liga, e Perpétua é uma entidade multiversal. Ela é mãe do Anti-Monitor, Monitor e do Forjador de Mundos, e criou o multiverso e Sinestro, que estava tendo seu poder abastecido por Umbrax, um sol negro que se alimenta de energia destrutiva e dá poder para a Tropa Ultravioleta, a Tropa da Vergonha, mais o ataque do Leviatã. Ele sai sem nenhum ferimento. Superman enfraquecido, após ter suas células afetadas pelo Luthor mais a Kryptonita que o Batman tinha colocado em suas células, aguenta a energia de todos os planetas do Sistema Solar mais a energia de Umbrax, um sol negro abastecido pelo poder da vergonha. Cyborg inclusive coloca tal feito como impossível de quantificar. Aguenta sem nenhum dano todos os ataques combinados de 3 exércitos de diferentes raças alienígenas. O psicopata da mole absorveu os poderes da força da aceleração, da força de vontade e da magia dos deuses, e estava prestes a exterminar todos os heróis da Terra. O Superman vai lá e peita ela e inclusive aguenta os ataques dela. Isso após ele estar enfraquecido por radiação solar vermelha. Resistência à magia, Superman resiste aos raios mágicos do Shazam sem danos, e ainda dá um blitz no Billy. Superman sai facilmente da veste do retalho que afeta até a alma, aguenta o fogo do inferno do Etrigan sem nenhum dano e nocauteia ele facilmente.
efeitos de visão de calor, consegue ricochetear ela. Combinando sua visão de calor com sua super velocidade, consegue utilizar ela em 360 graus, omnidirecional, vencendo o Lor, o filho do Zod, que estava sendo abastecido por 2 sóis por vários anos. O Superman vence ele facilmente em um duelo entre as visões de calor. Superman sobrecarrega o mundo bélico com sua visão de calor, fazendo esse mundo explodir. Para quem não sabe, o mundo bélico tem energia o suficiente para destruir planetas, e o Superman conseguiu sobrecarregar o mundo mesmo assim, cortando um asteroide de 1 milha ao meio com sua visão de calor, atingindo microchips implantados na pele das pessoas, feitos de sopro congelante, congela a Bat-armadura com bastante facilidade, criando um furacão com o super sopro, super sentidos, vê uma brigada alienígena a 1,2 bilhões de quilômetro. Vê se todos os seus amigos da Liga e outros heróis da Terra estão seguros. Vendo de outro sistema solar, a situação da Aliança Intergaláctica. Sabemos que Sentry é um personagem extremamente poderoso, e que já foi capaz de vencer o vácuo que derrotou os Vingadores. Ele foi afirmado ter lutado de igual contra Galactus. Ele pode acalmar um Hulk selvagem com sua aura pura. E segundo a visão de seu criador, ele é um herói que se equipara a Thor e outros pesos pesados. Mas assim como todo personagem peso pesado, ele é poderoso, mas não invencível. Até mesmo uma equipe como a Liga da Justiça, que leitores pensavam ter membros invencíveis, já foi momentaneamente derrotada. O que quero dizer é que por mais que conhecemos personagens poderosos, eles são poderosos de fato. Mas não invencíveis como algumas pessoas gostariam. E agora veremos maneiras que Sentry poderia ser derrotado segundo os quadrinhos. Uma das fraquezas que é bastante conhecida do Sentry é sua esquizofrenia. A esquizofrenia do Sentry faz com que ele escute vozes, abandone o campo de batalha, faz com que ele consiga se enfraquecer automaticamente, e como consequência perder para inimigos mais fracos do que ele. Embora Sentry tenha essa fraqueza, existem outras maneiras de vencer o Sentry e... Primeiro exemplo, esgotar energias, foi mostrado na HQ Hulk contra o Mundo, que depois de uma épica batalha do Sentry contra o Hulk, o Sentry liberou todo o seu poder durante a batalha, o que acabou fazendo ele voltar à sua forma humana. Um detalhe importante é que, segundo o roteirista da HQ, o Sentry estava no máximo lutando com todo o seu poder de 1 milhão de sóis. Segundo a própria editora Marvel, todos os poderes do Sentry fluem graças à absorção de energia solar e seu estado mental. O que comprova que Sentry lutou com todo o seu poder contra o World War Hulk, porque não tem como ele usar seu máximo se ele não estiver estável e com controle dos seus poderes. Isso também prova que ele pode chegar ao limite e ser derrotado se receber golpes extremamente poderosos. Tem gente que tenta desmerecer o Hulk por esse feito, sendo que assim como o Sentry pode vencer o Void, que vence equipes. O Hulk, sem se segurar, também pode enfrentar e dar trabalho para equipes. Ou seja, essa batalha foi de 2 personagens que tinham chances de vencer. Aposto que por você ter notado que o Sentry tem radiação solar, e que os quadrinhos também deixam isso bem claro. Você pensou que Superman poderia absorver essa radiação solar e ficar mais forte. O Superman realmente poderia fazer isso, mas não podemos esquecer que Sentry pode extrair energia de qualquer lugar. E que Superman e Sentry podem absorver energias de diversas fontes de poder diferentes nos quadrinhos. Então, se o Superman fosse absorver a radiação solar do Sentry, o Sentry perceberia e puxaria a energia de volta, e ambos ficariam num puxa-puxa sem parar. Mas ainda Superman teria a vantagem de converter a radiação solar em bioenergia, e absorve lá, fazendo o Sentry não ter como puxa lá de volta.
O Superman fez isso contra uma personagem que ficava forte absorvendo a energia solar de seu corpo. E com isso ele poderia extrair a energia do Sentry fazendo ele voltar em sua forma base. Levando em consideração que Sentry pode ter sua energia esgotada. Mas aqui estamos falando de uma batalha real, e em uma batalha real, nós gostamos de ver os personagens saindo aos socos, e não queremos saber de coisas bobas como absorver energias. Dito isso, vamos às seguintes maneiras de como vencer o Sentry. Segunda maneira de como vencer o Sentry: o acertando com golpes poderosos, como por exemplo socos bem fortes. Na luta contra Marvel Azul, os Vingadores acertaram alguns golpes no Marvel Azul, mas logo em seguida com um ataque em super velocidade o Sentry ataca o Marvel Azul. O próprio Sentry afirma que o Marvel Azul está fazendo ele usar seu máximo. Logo após Sentry afirmar que Marvel Azul estava o pressionando, com apenas um soco bem forte, o Marvel Azul conseguia nocautear momentaneamente o Sentry. Enquanto o Sentry fica fora de combate por um momento, os Vingadores atacam e acertam alguns golpes no Marvel Azul novamente. O Sentry se recupera e vem do espaço em alta velocidade para o planeta. Mas ao chegar no campo de batalha o Sentry está tonto, e antes de continuar a luta, o Marvel Azul desmaia. Vale lembrar que antes do Marvel Azul golpear o Sentry para fora do planeta, o Marvel Azul afirmou que não estava bravo, e só mostrou um pouco seu lado bravo, quando ele acertou o Sentry, o que indica que o Marvel Azul não estava lutando a sério desde o início, e que ele poderia ter levado a melhor se tivesse começado a batalha, usando tudo que tinha no começo da batalha. Após toda essa briga, o Marvel Azul luta ao lado dos Vingadores contra o Anti-Homem, mas todos são derrotados, o Marvel Azul luta ao lado dos Vingadores contra o Anti-Homem, mas todos são derrotados, o que inclui o Sentry. E só quem consegue se manter de pé durante a batalha e vencer o vilão é o Marvel Azul. Você pode ver tudo o que eu disse agora.
Terceira maneira, e novamente. Sim, com ataques poderosos. Em O Cerco, Sentry ataca o Thor voando em super velocidade. O Thor consegue resistir ao ataque que recebeu sem aviso do Sentry, logo em seguida Thor revida arremessando o Sentry para longe. Enquanto o Sentry foi arremessado para longe, Osborn e seus Vingadores atacam o Thor com o máximo de poder. Sentry ataca Ares, acontece uma imensa batalha. E em um ataque de fúria Sentry dominado pelo Void parte o Ares ao meio. Começa uma batalha dos Vingadores contra o Void. E Loki aumenta os poderes dos Vingadores para ajudar contra o Void. O Void diz que o que o Loki está fazendo é uma trapaça, e logo em seguida mata o Loki. Thor vai com tudo para cima do Void, enquanto o Homem de Ferro usa uma nave para atacar o Sentry com um grande poder de ataque. A explosão faz Sentry voltar à sua forma base. Sentry pede para ser morto. Novamente o Sentry pede para ser morto, só que agora na forma Void. Mas no segundo quadro quem já está totalmente no controle do corpo do Sentry é o Void. Mas no segundo quadro quem já está totalmente no controle do corpo do Sentry é o Void. Então só dessa maneira com um ataque extremamente poderoso de seu raio. O Thor mata o Void que tinha tomado o controle do Sentry, e
Prestem bem atenção, Sentry Void pede para Thor matar ele, mas no quadro seguinte não pede mais. Porque quem está no controle total é o Void. E é nesse momento que com um ataque poderoso Thor mata o Void. Depois da batalha, o Thor leva o corpo de seu amigo. Depois da batalha, o Thor leva o corpo de seu amigo até o sol. Quarta maneira, Golpes que são poderosos o suficiente para desequilibrar, ou que possuam a capacidade de afetar a aura, coisas malignas. Na HQ Pantera Negra e os agentes de Wakanda, enquanto heróis lutam contra visões, Thor aparece para dar uma mão contra o Sentry, e Fat Cobra confiante forma um plano para derrotar o Sentry e libertá-lo do Void. Convocando todo o poder Chi que tem disponível, Fat Cobra enfia seu punho no Sentry e aparentemente remove sua essência maligna. Literalmente consumindo o próprio Void, Fat Cobra mais tarde garante ao resto de seus companheiros de equipe que o mal foi completamente extinto. No entanto, o efeito que isso tem no Sentry permanece ambíguo. Enquanto o herói aparentemente cai em si e os demônios se dissipam, Sentry dá muita pouca explicação para o que estava acontecendo antes de sair voando rapidamente do local. Então as diversas maneiras que sabemos que são possíveis de vencer o Sentry segundo os quadrinhos são: esgotamento de energia, socos forte o bastante para o nocautear, ataques bem poderosos, e golpes poderosos o suficiente que sejam capazes de o desequilibrar, e fazer ele abandonar o campo de batalha. Sabemos que Sentry e Superman são personagens extremamente poderosos, mas mesmo eles sendo poderosos, eles não são invencíveis, e podem ser derrotados. E já foram derrotados nos quadrinhos. Sabemos que Sentry e Superman são extremamente poderosos, mas que por mais poderosos que eles sejam, eles não são invencíveis, e podem ser derrotados. Então essa é uma daquelas batalhas que o vencedor pode ser quem bater mais forte, ou atacar primeiro. Análise rápida. Velocidade do Sentry. O Sentry é rápido o bastante para acertar o Thor antes que o Deus do Trovão possa reagir. E Thor pode reagir ao Eric Masterson Thor. O mesmo Eric Masterson que consegue lutar contra Gladiador.
E o gladiador pode lutar em nanosegundos. O que faz Sentry ser capaz de atacar personagens com alta reação de combate. Velocidade do Superman. Superman é rápido o bastante para ter uma velocidade próxima de velocistas como Wally e Barry, que conseguem ameaçar o próprio multiverso com suas velocidades. Força do Sentry. O Sentry consegue superar o Void em poder. E o Void, quando fortalecido, já foi capaz de rasgar a zona negativa, e a zona negativa é um universo de antimatéria, ou matéria negativa, com propriedade molecular de coisas nativas da zona negativa. Esse feito é importante citar, porque o Void sempre fica mais forte a cada vez que aparece novamente. O que quer dizer que Sentry pode superar um Void que sempre é mais poderoso do que antes, e isso nem é uma coisa de se impressionar visto que Sentry em poder já conseguiu superar sua versão clássica que faz o universo se moldar para resistir à sua presença e ao Void que é um ser de grande poder ao mesmo tempo. Força do Superman. Em Action Comics edição 1000 o Superman simplesmente quebrou a dimensão do hipertempo com um soco, e o hipertempo é uma dimensão ou fluxo além do multiverso onde todas as histórias da DC, sejam elas canônicas, ou não, e até mesmo histórias que deixaram de existir, todas elas existem lá dentro. Esse foi um feito de força pelo fato do Superman ter conseguido quebrar essa dimensão para sair dela, e também foi um alto feito de velocidade levando em consideração que a dimensão fica fora do multiverso, e o Superman veio voando dela em alta velocidade. Resistência do Sentry. O Sentry tem uma alta resistência, ele consegue aguentar os golpes do World War Hulk em uma épica batalha. E o Hulk tem socos tão poderosos que consegue destruir seus inimigos em partículas subatômicas. Com esse nível de destruição ele forçou Deadpool a fugir, e Deadpool pode se regenerar até mesmo a partir de uma gota de sangue. Resistência do Superman. O Superman pode resistir ao ter sua estrutura molecular afetada. O Superman pode resistir ao ter sua estrutura molecular afetada. E consegue resistir por um tempo às rajadas ômega em alta potência do Darkseid. Resumindo tudo, Sentry e Superman são Agora vamos aos fatos. O Marvel Azul foi capaz de fazer o Sentry a chegar quase no seu limite, uma afirmação vinda do próprio Sentry, e ainda existe o fato que o Sentry só pode usar seu máximo estando com total controle do seu poder, como afirmado oficialmente. Então tudo indica que o Sentry estava com total controle do seu poder, porque só assim alguém seria capaz de fazer ele a chegar próximo dos seus limites. E mesmo o Sentry estando estável, o Marvel Azul com um soco poderoso foi capaz de arremessar o Sentry no espaço fazendo ele atravessar um satélite, dessa maneira nocauteando o Sentry. Agora uma comparação simples de entender. O Sentry foi nocauteado por alguns segundos com um golpe que o mandou através de um satélite próximo à Terra, e o satélite mais próximo da Terra fica a 1000 km de distância do planeta. Enquanto o Superman em sua versão New 52, que é mais fraca do que sua versão completa, ele na fase New 52 foi capaz de levar o Raf para fora do planeta, e em seguida conseguiu acertar um soco, e logo em segundos levou o vilão até a Lua, o acertando um soco tão forte, que o fez atravessar a Lua. O Superman fez tudo isso com sua super velocidade sem deixar tempo pro inimigo reagir. E a Lua fica a 384,4 mil quilômetros da Terra. O que significa que foi preciso uma velocidade e força de impacto muito maior do que o soco do Marvel Azul, que conseguiu nocautear Sentry por alguns segundos. E o Superman Rebirth é muito mais poderoso que sua fase New 52. O que acaba fazendo Superman levar vantagem em uma batalha corpo a corpo. O Superman em uma luta contra a Mulher Maravilha acertou um soco tão forte nela, que a jogou do Sol até o planeta.
E o Sol está a 149.600.000 quilômetros de distância, o que mostra o quão forte os socos do Superman podem ser. Mesmo que ele estivesse perto do Sol nessa luta, e o Sol o fortaleça. Nada nunca impediu o Superman em conseguir socar oponentes com essa potência, levando em consideração que ele já acertou oponentes com alta força de impacto sem estar próximo do Sol muitas vezes. O que acaba fazendo a potência dos socos do Superman ter uma força maior do que o soco do Marvel Azul, que conseguiu nocautear Sentry por alguns segundos. O que continua fazendo o Superman ter vantagem numa batalha corpo a corpo. Além disso tudo, o Superman também já conseguiu lutar de igual contra o Superman da Terra 2, que é o mesmo Superman que com um soco poderoso venceu o Anti-Monitor, e o Anti-Monitor foi uma ameaça que foi preciso juntar todos os heróis e personagens dos infinitos universos para ir contra ele. Até mesmo o Bell-Uri usando a máxima velocidade, que ele tinha apenas foi capaz de quebrar a armadura do Anti-Monitor, mas não foi capaz de eliminar o vilão. E todos sabemos que até mesmo um Bell-Uri se segurando tem socos tão poderosos que são capazes de enviar um oponente através do tempo, e que com sua velocidade ele pode ameaçar, afetar o próprio multiverso. E o Superman em uma batalha contra o Sentry ainda tem a vantagem de conseguir dar milhares de socos em segundos, e com altos níveis de potência. Levando em consideração que ele sabe muito bem controlar o nível de sua força. Então se o Superman achar que o Sentry seja mais forte, o Superman pode simplesmente atacar o mais rápido possível, e levar o Sentry a um nocaute permanente com a potência e velocidade de seus golpes. Agora se fosse uma batalha contando todos os poderes de ambos personagens, o Superman também sairia um pouco na vantagem, levando em consideração que o Superman está há mais de 80 anos no ar, enquanto o Sentry surgiu nos anos 2000. E embora o Sentry também tenha muitos poderes, tendo alguns até bem parecidos com os do Superman, o Superman tem tantos poderes que até os leitores mais experientes às vezes se esquecem de alguns. E mesmo a forma completa do Sentry, que é o Sentry fundido com suas 3 personalidades, e sua versão mais poderosa que seu padrão. Mesmo nessa forma completa, o Sentry ainda pode ser afetado por golpes poderosos. Então tudo indica que em uma batalha corpo a corpo, o vencedor é o Superman. Ufa! Esse vídeo deu muito trabalho e leituras. Então se você puder se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, eu agradeço você do fundo do coração.